Muito boa noite. Eu achei indelicado. Eu uma vez estive. Sabe, desculpa, eu confundi você com uma pessoa que até foi tudo que eu olhei para você, né? E eu confundi quem falou que vinha hoje. Não veio, né? Eu fazia visitas ao Chico e levava as mensagens. Só que a orientação era que a gente jamais podia bater na porta ou chamar. E então eu fiquei todo feliz que eu vi o portão lá na frente aberto. Falei, tá pra mim, né? Mas quando cheguei naquele, falei, meu Deus do céu. Mas aí eu fiquei pensando assim, eu acho que vai acontecer como acontecia lá. A gente chegava, ficava na porta, daqui a pouco alguém vinha na porta. Foi o que aconteceu aqui. Nem sei quem teve essa ideia de olhar para trás, né? Por que você olhou para trás? Alguém falou assim, veja se ele já não chegou? Ninguém falou isso? Ninguém falou, veja só que interessante, né? Mas então é isso que nós aprendemos lá com o Chico, porque como o Chico recebia muita gente, e aí era muito desagradável, toda hora alguém ir lá abrir a porta, né? Então aqui a gente está em prece, em oração, nós estamos fazendo uma palestra, aí vem alguém, bate na porta, quebra todo o ambiente, toda a harmonia do ambiente, né? Tá bom? Peço desculpas mais uma vez, eu vim sem o carro, e o motorista me falou que eu peguei o pior ônibus para vir, porque é o que dá mais volta para chegar aqui. Aí eu falei, bom, é a primeira vez, na segunda eu vou acertar melhor, aí eu venho mais rápido, né? Eu vim do Alto do Ipiranga, eu desci do trem lá, e aí eu peguei o ônibus, mas não deu muito certo. Mas da próxima vai dar, tenho certeza disso. A gente sabe que a Terra não é o único planeta existente no universo. A gente olha para cima e vê aí um monte de coisa. Quem vai para o interior, nós que já fomos para o interior agora no final do ano, né? Vamos visitar lá nossos parentes, ou na praia, no interior. De vez em quando a gente olha para o céu e vê aquele céu estrelado, bonito, cheio de pontinhos de luz. Parece que só tem no interior, né? Porque aqui em São Paulo parece que tem muita interferência, né? Tem muita poluição, essas coisas, e não dá pra gente ver direitinho o céu. De vez em quando dá um pouquinho, mas não é sempre, né? Mas em alguns lugares fora de São Paulo é um negócio fantástico. De vez em quando a gente vê algumas fotografias, ou vê alguns países, alguns lugares, algumas cidades que a gente vê assim nitidamente o céu com aquele monte de pontinhos de luz, que é uma maravilha, não é? E aí a gente fica pensando, meu Deus do céu, o que são esses pontinhos, não é? E aí a gente veio na doutrina espírita e aqui nós aprendemos que Jesus nos disse que na casa do Pai há muitas moradas, não é? Bom, de vez em quando a gente passa por algum lugar bonito e pensa assim, poxa, bem que eu podia morar aqui, né? Mas a gente sabe que ainda nós não temos condições de fazer isso. A mesma coisa esses pontinhos de luz, a gente olha para esses pontinhos e fala, o que será esses pontinhos? E hoje mais do que nunca a gente sabe que são planetas, estrelas, não é? E tem aí uma série de denominações científicas a respeito deles. Então hoje mais do que nunca a gente sabe que realmente a casa do Pai tem muitas moradas. A ciência diz que pode não ter vida, não tem oxigênio, não tem azoto, não tem alumínio, não tem isso, não tem aquilo, não pode ter vida. Mas vamos pensar um pouquinho, não é? Existem seres que não dependem de determinados tipos de químicas, não dependem disso. Aliás, eu vi esses dias uma reportagem interessante falando que houve uma explosão de oxigênio aqui na Terra, matou um monte de bicho, eles não usavam oxigênio. Olha que impressionante isso. E aí a gente vai devagarzinho entendendo que na casa do Pai tem muitos mistérios também, não é? E nós estamos falando isso para falar sobre os mundos superiores e os mundos inferiores, mas nós estamos pensando em falar dos superiores, porque dos inferiores a gente já tem uma boa base, não é mesmo? Aqui a Terra, se a gente pegar os filmes mais antigos, veja como que é interessante. A gente vai ver coisas, não é? Que a gente pensa, meu Deus, olha o que nós já fizemos, olha o que a gente fazia antigamente. Se a gente pegar a história de Jesus, que de uma certa forma não retrata muito como era mesmo viver aquela época. Imagine quando a gente imaginar que você não podia abrir uma torneira porque não tinha água corrente, água encanada, que você não podia depender de uma energia elétrica. Aí você pensa, meu Deus do céu, não tinha energia elétrica, não tinha água corrente. Para a pessoa ter um pouquinho de água, você tinha que andar um montão lá para ir atrás de uma bica, de um lugar que tinha água, lá para trazer água. Não raras vezes água muito suja,
tinha que fazer lá alguns trabalhos para ela ficar limpinha. Os potes não eram potes de plástico que qualquer criança carrega, aí um balde, dá uma criança com um balde para uma criança, ela carrega para qualquer lado. Imagina pegar aqueles potes enormes de cerâmica para pôr água e depois trazer. Imagina quantas coisas a gente avançou, e nisso a gente pode ter ideia do que é o mundo inferior, não é mesmo? Cheio desses obstáculos que nós já passamos por eles, muitos desses obstáculos, e hoje a gente tem tanta tecnologia, tanta coisa ao nosso redor, tanta coisa ao nosso favor, a gente ainda está um pouco meio perdido. Dos últimos 50 anos, o homem está assim ainda meio fora de si, sabendo como é que vamos usar essas coisas. Quando chegou aí o computador, né, o rádio, televisão, depois o computador, agora tem os mini computadores que a gente carrega no bolso, tem tanta coisa que a gente está meio perdido. Você vê, as crianças também ficam meio perdidas, não sabem, tem tanta coisa para usar. Lembram, é o nosso tempo, não tem ninguém muito mais jovem do que nós, mas que a gente tinha que ter aquelas enciclopédias. Lembram a tal enciclopédia? Depois saiu uma enciclopédia que vinha todo mês, toda semana, depois ia lá, mandava encadernar. Lembram disso? Porque aquelas que eram completas eram muito caras, a gente não podia comprar, nossa família não podia comprar. Ia na biblioteca para fazer pesquisa, imagina só, sair de casa, era assim um evento. Sair de casa, ir na biblioteca, ficar, como é que vai fazer para almoçar, mas vamos ficar lá quantas horas e tal, tinha que pegar ônibus, não tinha biblioteca em qualquer lugar, era um negócio assim, só em bairros mais sofisticados, maiores, né? Por exemplo, você talvez Ipiranga, Santo Amaro, lugares assim, né? Tinha as bibliotecas, e aí a gente foi devagarzinho, e hoje nós estamos de um jeito que, se você está conversando na mesa com os filhos, se surge uma dúvida, por exemplo, né, ele vai lá em 1 segundo e ele responde para você sobre aquela dúvida, né? E a gente está de um jeito assim, só que tem tanta coisa que às vezes a gente fica pensando que não tem um estímulo que nós tínhamos, porque a gente descobria algumas coisas e achava assim, nossa, olha como que é isso aqui, achava-se assim, o descobridor das coisas, não é? Então hoje isso não tem muito estímulo, eles estão atrás de outras coisas, enfim, nós não sabemos ainda usar essas tecnologias, mas dia chegará em que nós saberemos, não é? Porque hoje a gente sabe usar muito bem o rádio, sabe usar muito bem a televisão, sabe usar muito bem o automóvel, sabe usar muito bem o avião, a gente já consegue usar isso de uma forma muito favorável para todos nós, não é? A energia, imagine quando surgiu a energia, era talvez uma coisa considerada coisa do demônio, do capeta, porque dava um choque na pessoa, matava a pessoa, ninguém enxergava o negócio, parece que era um ser que vinha de fora e atacava a pessoa, dava aquele tranco na pessoa, né? E hoje não, né? A gente tem nas nossas casas, as crianças vão lá, enfiam o dedinho, nem dá mais para tomar choque, né? No nosso tempo ainda dava, né? Põe o dedinho pequenininho assim para enfiar direitinho no buraquinho, assim, ainda tomava choque. Hoje não tem jeito, por mais que eles queiram mexer lá, não conseguem, né? Então hoje a gente já consegue dominar a energia elétrica. Ai, quanta beleza, quanta coisa. Mas nós ainda estamos aprendendo, porque cada vez mais, não é? Vejam, sistemas de energia que vão se modificando, que vão se alterando. O celular antigamente precisava ficar a noite inteira carregando. Meu Deus, às vezes chegava de manhã, não estava totalmente carregado ainda, não é? Hoje, em questão de minutos, meia hora, 40 minutos, o bicho já está pronto para ser útil novamente. Os carros que agora não estão chegando aí, que precisam de energia, não é? Energia elétrica, os carros elétricos que chegaram, enfim, nós estamos pensando em mundos superiores. Agora vocês imaginam, se aqui na Terra, que ainda algumas pessoas, e eu vou identificar essas pessoas, vocês vão concordar comigo, ainda vivem como se vivessem na Idade Média, só atrás de comida, uma espécie de caça, né? Caça por comida o dia inteiro, só fazem isso praticamente o dia inteiro. Então você vê, por exemplo, alguns moradores de rua que vivem como se estivessem na Idade Média. Eles não têm nenhum recurso, a maioria não tem nenhum recurso tecnológico, vivem com o mínimo possível, numa sujeira enorme, e vivem o dia inteiro atrás de comida, como se estivesse tendo que caçar, tendo que ir atrás de um alvo para alimentar-se.
Então vivem como se estivessem na Idade Média. Aí algumas comunidades, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar, algumas comunidades também, aquelas coisas tudo pregado uma em cima da outra, aquele lixo enorme espalhado para tudo quanto é lugar, aquela sujeira, a falta de harmonia, a falta de beleza, aqueles fios tudo emendado um com o outro, as águas puxadas de um lugar longe ou perto, enfim, vivendo assim também praticamente para o pão de cada dia, estão atrás de alimentos, e o tempo inteiro atrás de alimentos, de doações, de coisas assim. Então vivem, não conseguem pensar em outra coisa, não conseguem pensar em diretrizes diferentes, mais seguras, melhores, em crescimento, em progresso, em busca espiritual, em desenvolvimento espiritual, não conseguem ainda pensar nisso. Talvez vocês recebam também algumas pessoas necessitadas que a gente fala do Evangelho com elas, dá a sensação de que elas estão num outro planeta, assim, dá a sensação que estão amortecidas. Algumas estão nessa condição, né? Estão muito visando a parte do alimento e vêm atrás daquele alimento. Não raras vezes vão em 2, 3, 4, 5 lugares por causa disso. Então vivem nessas condições. Mas nos mundos superiores, obviamente, a gente vai ter uma condição bem diferente, porque as coisas materiais, vocês talvez concordem com isso, nós vamos devagarzinho abandonando-as, assim, a importância delas, a necessidade delas vão ficando cada vez mais fáceis. Então, alguém dá valor hoje de abrir uma torneira e ter a água ali na nossa frente para a gente lavar a mão? Alguém dá uma importância desse ponto, a esse ponto? Alguém dá uma importância, por exemplo, de tomar água num copo de vidro? Para nós isso é tão natural, não é tão simples. Imagine que quantos anos levou para a gente ter o copo de vidro. Era copo de latão, a pessoa tomava, morria, porque tinha uma reação química que ela não sabia que tinha lá dentro. Punha álcool, punha outras coisas, ela dava uma reação, enferrujava aquele troço, dava um negócio na pessoa que ela nem sabia o que era. E hoje tão simples, um talher, coisa tão simples, não é? Que hoje para a gente nem faz muita questão disso. Mas, né, antigamente, nossa, um talher, que a gente comia de que jeito? Com a mão, não sei, tinha uns pedaços de madeira que cortava, se furava, sei lá o que a gente fazia, como é que a gente se alimentava, né? Umas colheres grandes assim de madeira, né? Hoje está tão mais simples, tão mais... A televisão, quem é que dá importância para a televisão hoje? Bolinho de capitão. Ah, bolinho de capitão, também. A televisão, então um negócio tão normal, você chegar lá e ligar a televisão e ela responder na hora, e ter lá não sei quantos canais para você procurar alguma coisa. Melhor do que isso, agora tem aquele sistema que você entra e assiste lá milhares e milhares de filmes. Então vejam que isso vai devagarzinho passando para segundos planos, passando devagarzinho, passando. O automóvel, a gente fazia viagem de cavalo. Imagina se eu tivesse que vir de cavalo de onde eu vim aqui, eu tinha que ter saído ontem lá de casa. Aí chega com o cavalão aí, amarra ele na frente, né? Imagina isso, aí para voltar também 2 dias de viagem para voltar lá na minha casa, lá no alto da Casa Verde. Imagina só, um negócio assim, né? Tremendo, né? E eu tinha que viajar à noite, um perigo lascado, porque não sabia o que ia encontrar no meio do caminho, tudo ermo, não é? Tudo assim. Imaginem só como que é, não é? Hoje não, estou sossegadão, saio daqui 9, 10 horas, eu tenho certeza que antes da meia-noite chego em casa, tranquilo, sem problema, não é? Mas enfim, veja quanto ainda nos espera. Mas o que eu quero chegar ao ponto é dizer o seguinte: muitos de nós ainda não podem estar nesses mundos avançados, porque nós temos ainda algumas coisas a conquistar, alguns requisitos a conquistar, sentimentos mais nobres, pensamentos mais elevados. Vejam, são coisas que se exigem nesses ambientes. Então a gente ainda não pode, porque não raras vezes a gente tem aquele pensamento turbulento, negativo, né? Nada vai dar certo, sabe assim, aquela coisa, né? Aquele pensamento forte. Não raras vezes a gente tem isso. Se acontece um problema com a gente já faz um martírio, vira uma vítima tremenda, não é? Vira assim. Então a gente ainda precisa crescer nesses aspectos, porque o futuro nos mostra que nós vamos ser seres mais fortalecidos emocionalmente. Fortalecer-se emocionalmente significa encarar situações difíceis, porém com naturalidade, com tranquilidade, com confiança.
Então hoje a gente ainda é tão frágil, qualquer coisa nos abala, a gente fica aborrecido, meses, tem pessoas que passam a encarnação inteira aborrecido. Eu conheci uma senhora que era da minha família, não posso falar o nome, né, porque senão depois ela escuta, fica brava, mas ela perdeu uma filha e ficou a vida inteira de luto. Ela tinha mais 6 filhos, perdeu uma filha, parece que a vida dela acabou. Quer dizer, não tem uma construção emocional mais resistente. Claro que é terrível perder um filho, é óbvio que é terrível, mas vamos abandonar os outros 6? Como que seria isso, meu Deus do céu? Não é? Então, esse tipo de coisa, essas questões emocionais que a gente tem, de marido e mulher, essas coisas. Tem mulher que tem problemas aí com a pessoa e fica a vida inteira lamentando aquela situação, aquele fato, aquela coisa. Segue em frente, tenha altivez, tenha força para isso. Se precisar de ajuda, você está pronto para ajudar, porque você é um verdadeiro cristão. Quer dizer, sabe, uma coisa de fortaleza, que nós precisamos fortalecer-se emocionalmente. Então, às vezes a gente vê o filho batendo a cabeça. Deus, você não quer que ele bata a cabeça, mas ele não quer fazer outra coisa, ele quer bater a cabeça. Então, se você tem resistência moral, você fala assim, é para aprender. Ele vai cair, vai machucar, mas vai aprender. A gente sabe disso. Nós também não aprendemos algumas coisas sozinhos, apesar dos conselhos que nós tivemos, conselhos assim, bastante sadios, bastante maduros, e a gente não aceitou. Os nossos filhos também, mas às vezes a gente hoje cria os nossos filhos, vejam, numa redoma. Eles não podem sofrer nada, não podem ter problema nenhum, não podem ter nada. Tudo é assim. A filha vai para o passeio à noite, vai para a festa à noite, tem que levar, tem que buscar, e tem que ficar falando com ela o tempo todo. Como é que está a festa aí? Está bem, manda uma foto. Aí tem que mandar a foto da festa que a pessoa está lá. Meu Deus do céu. Eu não falei que era meia-noite, mas começou a festa agora. Mas tá bom, então mais um pouco, fica mais um pouco. Pode vir já. Aí o pai está lá acordadão até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, vai lá buscar a filha. Olha como é que a gente cuida dos nossos filhos. Não, mas a cidade está perigosa. Perigoso, sempre teve perigo, não sei, no tempo de vocês não tinha perigo, no nosso tempo não tinha nenhum perigo, né? Era um negócio assim tranquilo. Aqui para essas regiões então era uma maravilha andar por aqui, era bem fácil de andar, tudo, não tinha perigo, né? Sempre nós convivemos com coisas perigosas, sempre. Em casa nós não temos coisa perigosa, temos, sei lá, 50 facas, nós temos tomada, tem fio que está saindo para fora, chuveiro está dando choquinho no negócio lá de abrir. É tudo coisa perigosa. A gente tem que viver desse jeito. Então eles ficam frágeis, fragilizados. Eles acham que conseguem dominar o mundo, mas são frágeis. Se alguém fala uma palavrinha mal colocada, já fica ali aborrecido nos cantos. Aí a mãe vai lá consolar, aí fica, minha filha, deixa disso, isso. Não fortalece, ela parece que não fortalece. Então devagarzinho a gente vai percebendo que nós precisamos de resistência moral para situações difíceis. Falta de dinheiro, por exemplo, que a gente às vezes tem, e aí tem a falta de dinheiro, aí vai lá o pai e cobre a conta da filha, gastou demais, comprou muitas bolsas, sapatos. Mulher quase não gosta disso, mas por acaso aconteceu, né? Aí o pai vai lá e cobre, põe lá o dinheiro no banco para ela não ficar pagando juros. Olha como que são. No nosso tempo também era assim, né? O pai da gente cobria nossas despesas, né? Cobria, né? Cobria com uma mão na frente e a outra atrás, a mão da frente e a mão de trás, né? Assim cobria direitinho as nossas coisas. Hoje os filhos têm 50 anos, estão morando com a mãe ainda, com o pai. 50 anos, meu Deus do céu, tem 50 anos, né? Lembra o tempo que a gente saía de casa, assim, né? De livre, espontânea vontade, né? Algumas moças saíam com 16 já, né? Porque saía já com a família formada, né? Mas alguns rapazes, se tivesse 20 anos, 25 anos tivesse em casa, não sei o que acontecia. Ele tinha que dar todo o dinheiro que ele ganhava em casa para a mãe, né? Então ele falava assim, é melhor até a minha casa, que aí pelo menos eu uso o dinheiro como eu quero, né? Trazia um envelopão lá fechadão, dava para o pai, para a mãe, né? Era um negócio mais enérgico, mais forte, né? Mas enfim,
esses mundos contemplam seres já avançados. Vejam, se os espíritos superiores fossem frágeis, como é que eles vão chegar aqui na Terra e ver a nossa situação? Vai lá no Oriente, ver aquela confusão lascada, vai na Europa, ver aquela outra confusão terrível lá. Imagina só, ver pessoas aí vivendo de uma forma precaríssima, uma miséria terrível. Como é que eles iam suportar isso, se não tivessem integridade, força emocional e moral para ajudar? Como é que a gente faz? Se a gente se deitar na cama com aqueles que estão doentes, a gente não ajuda. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Desculpe orar. Está incomodando?